Com manutenção de Vojvoda e retorno de Pikachu, veja como Fortaleza, atual campeão da Copa do Nordeste, chega para o Regional de 2023. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, mais um vídeo do Guia da Copa do Nordeste de 2023. Nesse vídeo para falar sobre o Fortaleza que é o atual campeão da competição, campeão de 2022, também foi campeão em 2019, busca aí o terceiro título do Regional. Eu já fiz alguns outros vídeos desse guia de outros times, já falei sobre o CSA, sobre o CRB, sobre o Santa Cruz, o Vitória e o Bahia. Você pode acompanhar aqui, você pode, depois que acompanhar esse vídeo do Fortaleza, ir lá e também observar como as equipes estão se preparando e as prováveis escalações, né? Fazer a mesma coisa que eu fiz com as outras equipes, com o Fortaleza, trazer contexto e prováveis escalações para a temporada, na verdade, para a Copa do Nordeste de 2023. Antes de começar o vídeo de fato, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo e compartilhar o vídeo, porque isso ajuda demais no meu trabalho. Mas vamos lá começar trazendo um pouco do contexto, né, dessa equipe do Fortaleza, que chega mais uma vez muito forte para a temporada. Conquistou a vaga na pré-Libertadores, vai jogar Libertadores, mas dessa vez na fase preliminar, tendo aí que ultrapassar por duas fases, a segunda e a terceira, para entrar na fase de grupos. Teve com isso, né, garantida a permanência na primeira divisão do futebol nacional e conquistou, né, conseguiu manter o Vojvoda, né, para a temporada de 2023, trouxe alguns outros jogadores, retornou o Pikachu, né, um jogador que foi muito importante, estava no futebol japonês e agora retorna ao Fortaleza. Outros jogadores também chegaram ao clube, inclusive dois deles chegaram do rival, o João Ricardo, goleiro, e o Bruno Pacheco, lateral esquerda. Antes de trazer as prováveis, trazer alguns jogadores que foram embora. Apesar desses jogadores, alguns jogadores terem chegado, alguns também saíram da equipe. O Boeck, goleiro que teve uma longa passagem, uma passagem marcante pelo Fortaleza, sai. O Matheus Vargas também foi embora. Outros jogadores que tiveram alguma relevância dentro do grupo do Fortaleza também terminaram deixando a equipe. O Edinho, por exemplo, que apesar de não ter jogado não tanto assim nos últimos anos, mas foi embora. O Felipe, volante, também deixou o clube. Outros jogadores também acabaram saindo, mas tem uma lista de jogadores que chegam à equipe do Fortaleza nessa temporada. Falei do retorno do Pikachu, da chegada do João Ricardo, também do Bruno Pacheco, que é lateral esquerdo. Também tem o Esteves, lateral esquerdo, que chega ao clube, o De Pietri, o próprio lateral direito também pode ter uma briga ali por posição com o Pikachu, mas o Dudu, né, lateral direito, chega a esse Fortaleza para a temporada. Tem outros jogadores que também, o Bernardi, né, chegou, Christian Bernardi chegou para ocupar esse meio de campo, para ser mais uma opção como meio ofensivo, mas terminou que por problemas pessoais deixou a equipe do Fortaleza. Mas isso não vai gerar nenhum problema financeiro à equipe, isso já ficou muito claro. Outro jogador que chega, estrangeiro também, o Thomas Pochettino, né, que é um volante, também tem uma grande briga nesse meio de campo, e é o que a gente vai falar agora. Trazer as prováveis escalações. Eu montei 3 prováveis escalações do Fortaleza, olhando aí a fase de grupos da Copa do Nordeste, principalmente. Começando no gol, o Miguel, né, tem talvez uma preferência, mas o João Ricardo chega tendo também uma condição de brigar muito por essa meta do Fortaleza. Acredito que o Fernando Miguel teve alguns problemas de lesão, teve algumas boas atuações, mas a chegada do João Ricardo, se a gente olha por onde o João Ricardo atuou e como ele atuou muito bem, né? Atuou no América, atuou muito bem na Chapecoense, também no Ceará, e agora chega no Fortaleza. Acredito que o João Ricardo tem uma tendência de pegar a titularidade do Fortaleza. E dentro dessa primeira provável do Fortaleza, eu fiz uma linha de 3 defensores. Continga, que é um lateral direito, mas também é um zagueiro, então ele tem essa versatilidade e atua do lado direito da zaga. Jogador que está desde 2018 no Fortaleza. Como um zagueiro central, o Benevenuto também chega, vai para a terceira temporada dele com a camisa do Fortaleza, jogador que teve um grande destaque pelo Botafogo, e aí passou para a equipe do Fortaleza. Para a zaga esquerda, Tite ou Brits. O Brits, assim como o Tinga, é um lateral, no caso é um lateral esquerdo, mas que atua também como um zagueiro. Então fica essa disputa pela zaga esquerda.
E aí eu coloquei dentro dessa primeira possibilidade de formação 5 jogadores no meio de campo e mais 2 no ataque. E aí no meio de campo com 2 volantes, né? E é uma das brigas mais intensas aí por posição, eu vejo, para volante e também para o ataque do Fortaleza por conta do número de jogadores qualificados para essa condição. E aí no meio de campo tem o Hércules, Ronald e Sacha, e também o Pochettino, tem o Wellison e o Alexandre, né, o Caio Alexandre. São 6 jogadores, basicamente, na prática, disputando por 2 vagas. Na meia direita, o Pikachu chega com a preferência, né, ele é um lateral, mas há um bom tempo ele não atua como lateral, é muito mais como um jogador de ataque, um jogador que ou é do meio do campo ou é um pouco mais avançado. Então ele tem essa tendência, até o próprio Dudu, que chega como lateral, mas pode também atuar ali como um jogador de meia direita. Do lado esquerdo, coloquei o Bruno Pacheco, né, na meia esquerda, o Bruno Pacheco, que é lateral esquerdo, mas pode ser utilizado um pouco mais avançado, ou o Esteves. E no ataque, aí sim, uma grande briga, né? Assim como é a disputa pelo meio de campo para a posição de volante, para o ataque também. E aí tem jogadores que são centroavantes, mas pode, dentro dessa condição de 2 atacantes, jogarem como segundo atacantes ou até mesmo como atacantes de lado. Vem aí o Pedro Rocha, que é ponta esquerda e pode jogar pelo lado como segundo atacante, pelo lado esquerdo. Moisés, Thiago Galhardo e Lucero. O Romarinho seria um ponta direito, normalmente usado como ponta direito, ficaria nesse atacante do lado direito, ou o Romero, né? Essa é uma das primeiras, é a primeira provável que eu projeto, utilizando 5 caras no meio de campo, né, e 3 defensores. A outra provável também é com 3 defensores, né? Então repete aí Tinga, Benevenuto, Brits ou Tite como zagueiro esquerdo. E aí no meio de campo, a mesma briga pela posição de volante, 6 jogadores na prática disputando por 2 vagas. O que muda é que diminui um pouco essa quantidade de jogadores no meio de campo. Ficaria com o Pikachu, de fato, na meia direita, ou o Dudu, provavelmente Pikachu, e o Crispim um pouco deslocado para a meia esquerda, mas também podendo ser centralizado. E no ataque, aí sim, o ataque ficaria com 3 jogadores. E aí o Moisés, o Thiago Galhardo, o Lucero, o Silvio Romero, são jogadores que atuam aí no meio de campo. No meio de campo não, perdão, como atacantes centralizados. E como atacantes pelo lado do campo, a gente pode ter aí o Pedro Rocha, que atua pela ponta esquerda, e principalmente do lado direito o Romarinho. Tem o De Pietri também, que chega e que pode atuar do lado esquerdo do ataque. O próprio Silvio Romero também pode ser utilizado como um segundo atacante, mas essa basicamente é uma segunda possível provável da equipe do Fortaleza. E a gente tem aí uma terceira provável, que seria com 4 jogadores ali no meio de campo, né? 4 jogadores na linha defensiva. Seguiria Tite e Benevenuto como os 2 zagueiros, né? O Brites e o Tite e o Tinga, na verdade. O Tinga como zagueiro direito, Tite e Benevenuto e Brites como zagueiros do lado esquerdo, mas provavelmente uma dupla de zaga com Tinga e Benevenuto. E aí na lateral esquerda, o Esteves, o Bruno Pacheco, até mesmo o Brites. E do lado direito, Pikachu ou Dudu, né, são uns nomes aí interessantes para lateral direito. Não descartaria colocar o Dudu como lateral direito e como o Pikachu um pouco mais avançado, né? Inclusive eu botei uma possível Pikachu ou Romarinho para um meia direito. O Romarinho, no caso, jogaria um pouco mais avançado. Mas você está vendo aí na sua tela como ficaria essa terceira configuração de ataque do Fortaleza. Vou pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre essas 3 possíveis escalações. Você pode deixar o seu comentário aqui embaixo se você discorda de alguma coisa. Minha expectativa para o Fortaleza dentro da Copa do Nordeste é muito alta. A equipe é a grande favorita, na minha opinião, para o título. Chegando, obviamente, tem uma grande possibilidade de chegar na final com alguma facilidade. Claro que pode dividir a atenção, vai estar com também atenções voltadas à pré-Libertadores, mas acredito que tem uma grande condição da Fortaleza ganhar mais uma vez a Copa do Nordeste. Eu vou ficando por aqui, repetindo, tem alguns vídeos aí que você pode acompanhar desse guia da Copa do Nordeste. Já tem Santa Cruz, já tem CSA, Vitória, CRB, o próprio Bahia também, eu já fiz um vídeo aqui. E vou ficando por aqui, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, até a próxima.